Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a analisar dados de planilhas Excel através do ChatGPT. Eu vou te mostrar um comparativo entre as mesmas análises feitas no Excel e no ChatGPT e você avalia se você vai querer passar a utilizar o ChatGPT para analisar dados contigo. O que eu vou te ensinar hoje não é como utilizar o ChatGPT para substituir o Excel, até porque eu acho que isso não vai acontecer. Mas como que você pode utilizar o ChatGPT para te auxiliar, para potencializar o trabalho do seu Excel. Deixa o like nessa aula e fica aí que você vai se surpreender com o conteúdo que eu vou te mostrar hoje. E antes de começar, deixa eu te lembrar rapidinho que olhando aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar dois links. No primeiro link você tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel impressionador. E no segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. Olha, para fazer uma análise no Excel você já sabe como faz, né? Eu vou recapitular aqui, mas a gente pode utilizar diversas ferramentas. Mas antes de tudo, o que é uma análise? Olha, gente, uma análise é transformar dados brutos em informações que as empresas consigam utilizar para tomar decisão, para melhorar a sua lucratividade, para vender mais, produzir mais, gastar menos, etc. Olha esse caso aqui. Eu tenho uma base de dados fictícia, claro, de uma empresa que não existe. Essa base de dados ela tem todos os registros de venda dessa empresa de 2019 até 2024. Tá? Vou olhar aqui a coluna de data, ó, tem informações de 2019 até 2024. Para cada linha dessas, eu estou representando uma venda. Sendo que em cada venda eu tenho as informações, né? A data da venda, o vendedor que realizou a venda, produto que foi vendido, forma de pagamento e o valor total, tá bom? Isso eu tenho as informações disso, essas informações para todas as minhas tabelas. O que é uma análise, né? E por que a empresa usa? A análise é transformar essa base de dados que tem essas informações em algo que gere valor para a empresa. Então, por exemplo, você consegue descobrir a sazonalidade, em que meses do ano você costuma vender mais e menos, e como que isso pode aplicar no seu dia a dia, né? Como que isso pode ser bom para a empresa. Olha, se tem um período que você vende mais, todo ano, todo mês você vende mais em um determinado mês, o que você pode fazer? Antes de chegar esse mês, você já pode aumentar o seu estoque para evitar que falte. Você pode contratar pessoal, se for uma loja física, por exemplo, contratar atendente em período temporário para aquele período. Você pode avaliar, por exemplo, quais são os produtos que mais vendem e menos vendem. Porque se eu tenho um produto que está vendendo mais, eu poderia, por exemplo, aumentar o estoque dele. Tá? Se tem muito cliente procurando determinado produto, às vezes eu poderia vender mais se eu produzisse mais. E da mesma forma, eu consigo descobrir quais são os produtos que vendem menos. Olha, se um produto vende menos, o que está acontecendo? Por que não está vendendo tanto? E se eu tenho uma forma de pagamento que vende mais e vende menos também? Será que eu poderia, às vezes, trabalhar com uma maquininha diferente se eu descobrisse que o pessoal não está comprando tanto com cartão de crédito? Será que aceita uma bandeira e não aceita outra? Enfim, são diversas as coisas, as conclusões que a gente pode tirar de uma base de dados. Tá? Esse aqui foram apenas alguns exemplos que eu tirei de uma base de dados fictícia e pequena, tá? Porque eu tenho aqui apenas 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Como que a gente faria uma análise aqui? Olha, o jeito mais prático de fazer análise no Excel é via tabela dinâmica. Você pega a sua base, vai na guia inserir, tabela dinâmica e dá um OK. Você gera uma tabela dinâmica, tá? E com ela você consegue fazer as diversas análises, ó. Eu vou montar a minha tabela dinâmica. Então se eu quiser descobrir quais são os vendedores que vendem mais e menos, eu pego o vendedor e coloco o valor total, que é o valor total da venda, né? Em valores. Olha lá. Se eu formatar isso daqui como moeda, né, fica mais fácil de enxergar. E você vê que tem vendedor que está vendendo mais e vendedor que está vendendo menos. Olha aqui, por exemplo, o Felipe e o Renato estão vendendo 665 mil, enquanto que a Camila vende só 634. Eu consigo tirar o vendedor daqui e colocar produto. Ver o quanto que eu estou vendendo por produto. Tem produto que está vendendo muito mais. Olha só o produto I, vendendo 714 mil, enquanto que o produto J vende apenas 54. Eu consigo, por exemplo, também colocar data em linhas e vejo os anos que eu estou vendendo mais e menos. Eu posso também abrir não por anos, mas por meses e datas, tá vendo? Eu consigo abrir aqui, ó, mês a mês e eu faço essa análise mês a mês, vendo quais são os meses que eu estou vendendo mais, os meses
que eu estou vendendo menos, tá? Então, tabela dinâmica é uma ótima forma de você fazer análise. Claro que você também pode transformar essas tabelas dinâmicas em gráfico para ter análises mais visuais. E o meu objetivo nessa aula não é te ensinar a tabela dinâmica, mas caso você queira aprender mais, eu vou deixar um link aqui nessa aula com tudo que você precisa saber sobre tabela dinâmica do básico ao avançado. Eu te ensino os fundamentos, como montar, tudo, tá? Se quiser aprender mais sobre tabela dinâmica, dá uma olhada na descrição desse vídeo, beleza? O que eu quero falar é o seguinte: o que a gente costuma fazer de análise no Excel é assim, uma análise que a gente vai montando as tabelas dinâmicas e tirando as conclusões. Mas e se eu te dissesse que utilizando inteligência artificial, você pode pedir para a inteligência artificial tirar as conclusões por você? Você pode pedir para a inteligência artificial sugerir análises. Então, olha só que interessante. Eu vou utilizar o ChatGPT. Você pode utilizar ele e também pode fazer isso em outras ferramentas de inteligência artificial. Além do ChatGPT, tem o Copilot da Microsoft, tem o Gemini do Google e várias outras. Por que eu gosto do ChatGPT? Porque na sua versão completa, sua versão paga, tá? Lembrando que o ChatGPT, você pode acessar pelo site chat.openai.com. Ele tem duas versões. O GPT 3.5, que é a IA gratuita, tá? E é muito boa, por sinal. E tem o GPT-4, que é a IA paga. E a IA paga, tá? Ela tem um recurso muito interessante, Se você reparar, você pode ficar variando entre o 3.5 e o 4, Tô variando entre um e outro e ver se você repara alguma mudança na tela. Tá vendo alguma mudança na tela? Tá vendo? Reparou? Olha, quando eu tenho o GPT-4, a versão completa, olha o símbolozinho que aparece aqui. Parece aquele eclipse de anexo. Você consegue anexar arquivos. Então, olha só. Você consegue pegar aquela base de dados, jogar do ChatGPT e pedir para ele interpretar. Olha só que incrível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para minha planilha, para minha base de dados. Vou até excluir essa tabela dinâmica. Eu vou fechar essa planilha, tá? Fechei a planilha. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui no ChatGPT, vou clicar no símbolozinho de anexar e eu vou enviar aquela mesma planilha. No meu computador, ela está salva na pasta Downloads. Ali, é a planilha base de vendas, tá? Vai carregar e a gente vai passar as instruções para o ChatGPT. Olha só, eu vou primeiro enviar para o ChatGPT e dar o contexto. Essa é a base de dados com os registros de vendas de toda a minha empresa. Tem as vendas de 2019 até 2024. Vou pedir sua ajuda para fazer algumas análises abaixo, certo? Então, eu enviei a planilha para ele, tá? E eu já estou falando, pega essa planilha aí que eu vou te fazer umas perguntas agora. Vou te pedir para fazer algumas análises. E o legal do ChatGPT, e lembra, é chat de conversa mesmo, ChatGPT, porque você está conversando com ele. Eu avisei isso para ele e olha a resposta que ele deu no mesmo momento. Excelente. Já tem um arquivo com o registro de venda da sua empresa. O que exatamente você gostaria de analisar? Se tiver alguma pergunta específica ou tipo de análise em mente, me avisa que eu posso ajudar da melhor forma, tá? Então, olha só que legal. Você não precisa montar a tabela dinâmica. Você só pergunta. Olha só, quais são os produtos que mais vendem? Quais são os produtos que mais vendem? E aí, olha só que interessante. Agora, ele não está mais respondendo normalmente. Tá aparecendo esse símbolo analyzing, tá vendo? Analisando. Ele está olhando aquele arquivo, abrindo aquele arquivo, vendo as informações, lendo ela e vai te responder. E olha só, ele respondeu aqui, o produto C teve 668 vendas, o produto I 641, o produto G 643 e assim por diante. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora, crie um ranking com os produtos, tá? E o quanto, em reais cada produto vendeu, beleza? O quanto em reais, em dinheiro, cada produto vendeu. Porque eu fiz aquela pergunta e ele respondeu em quantidade de vendas. Produto C vendeu 668 vezes, produto I vendeu 661. Quando eu falo que eu quero em reais, eu estou falando o valor, o dinheiro, o valor monetário. E lembra qual foi a resposta que a gente teve quando a gente fez no Excel? Ali, era 714 mil, viu? 714 mil reais era o primeiro produto. Depois o produto D, 680, o produto E, 561, o produto B, 501. Olha que legal.
você não precisa nem mais ir lá, abrir a tabela dinâmica e montar. Você só pergunta e a inteligência artificial te responde. E digo mais, se você quiser visualizar isso daqui de uma forma melhor, você pode pedir para ele criar um gráfico. Faz o seguinte, agora crie um gráfico representando esse ranking. Pedir para ele criar um gráfico representando aquilo ali que ele já montou. E olha que legal, a gente consegue pedir para a IA criar um gráfico representando as informações daquela base de dados. É incrível, tá? E é muito legal porque te poupa um trabalho. E olha que maneiro, trouxe aqui um gráfico bem completo com todos os produtos e o quanto que cada produto vendeu, tá? E ele vai te respondendo, ó, aqui está o gráfico representando o ranking de receita por produto. Ele mostra os 10 produtos que mais geraram na receita para a sua empresa. Se precisar de mais análise ou de qualquer outro tipo de gráfico, me avise. Vamos perguntar então, vou perguntar o seguinte, agora, você consegue entender naquela base de dados quais são os meses que costumam acontecer mais vendas, tá? Mais vendas. E aí eu pergunto, tanto em quantidade de vendas quanto em valor de vendas, tá? Então eu pedi o seguinte, ó, você consegue olhar ali e ver se tem algum mês que costuma vender mais e algum mês que costuma vender menos, tá? E eu falei para ele analisar tanto em quantidade de vendas quanto em valor de vendas, beleza? E ó, ele está rodando já aquela função Analyze, beleza? Toda vez que você pedir informação, tá? Que ele vai ter que ler um arquivo, nesse caso aqui, ler uma planilha Excel, ele vai ativar essa função Analyze. Ele pode demorar ali alguns segundos, mas você está percebendo aqui, ele demora coisa de 20, 30 segundos para fazer análises complexas. Inclusive, para fazer análises que você poderia até nem imaginar fazer no Excel. Olha lá a resposta. Aqui estão os gráficos que representam a quantidade e o valor das vendas. Então, olha só, eu só perguntei para ele se ele costuma ver se tem alguns meses que mais vendem menos. E aqui ele já cria um gráfico com todos os meses em quantidade de vendas, tá? E em valor total em reais. Os meses que mais vendem em dinheiro e em quantidade de vendas. E ainda fez anotações, ó. A quantidade de vendas por mês. Março lidera em quantidade de vendas, seguida por janeiro e setembro. E em valor total, março também é o valor que tem mais vendas. Então, olha só, tem alguma coisa acontecendo em março. Porque tanto em quantidade de vendas quanto em valor de vendas, é o mês que mais tem, né? Que mais vende, seguido de setembro e maio. Então, ó, março com certeza é um mês que a empresa tem que fazer o quê? Reforçar o estoque, contratar pessoal para garantir que vai suprir a demanda. E agora você pode pensar o seguinte, cara, incrível, eu consigo ainda mais com o ChatGPT, ainda mais conciliando Excel e ChatGPT? Sim, você pode pedir para o ChatGPT o seguinte, agora quero que analise todas as informações da base de dados e sugira algumas análises interessantes. Você pode fazer análises com uma ou mais colunas quaisquer dessa base. Ou seja, olha essa base aí, vê todas as colunas e sugere aí, pensando nessas colunas que a gente já tem, o que você me sugeriria de análise? Olha que legal, olha que legal. Ele já está sugerindo, primeiro, o desempenho de vendas por vendedor, ver qual vendedor vendeu mais e menos. Análise de tendência temporal, quando que eu tenho sazonalidade, quando que eu costumo vender mais e menos. Performance de produto por forma de pagamento, olha só, comparar quais os produtos vendem mais e menos em cada forma de pagamento. Análise de concorrência de produtos, olha só. E aí correlação de valor de venda e outras variáveis, ele vai gerando as análises. Então, pessoal, o ChatGPT, ele faz muitas coisas que o Excel faz também. Você consegue chegar no Excel e fazer uma tabela, com um resumo da base com tabela dinâmica. Você consegue chegar lá e criar um gráfico. Agora, pedir para ele sugerir e ele já fazer análises é coisa que a inteligência artificial consegue fazer para a gente. Então agora, você tem mais uma ferramenta para realizar as suas análises. Às vezes para te sugerir quais análises você deve fazer e às vezes para simplesmente fazer análise por você. Isso está disponível na versão GPT-4, a versão completa do ChatGPT. Só você se inscrever e vai aparecer
esse símbolozinho aqui para anexar arquivos. Agora me diz, eu quero saber, gostou de trabalhar junto o Excel com inteligência artificial? Gostou mesmo? Então faz o seguinte, se você gostou de juntar Excel com inteligência artificial, comenta aqui embaixo, manda mais. Se eu ver que vocês estão comentando manda mais, eu vou continuar trazendo aulas com essa temática, utilizando a inteligência artificial, utilizando o Excel para fazer coisas incríveis, beleza? Comenta aqui embaixo, manda mais, deixa o like nessa aula e a gente se vê na próxima, gente. Um abraço!